Então, olha esse exemplo aqui. Numa cidade do interior, surgiu à noite um objeto voador não identificado, em forma de disco plano, que estacionou a 50 metros do solo, aproximadamente. Um disco voador, situado a aproximadamente 30 metros acima do objeto, iluminou com um holofote, conforme mostra a figura abaixo. Pode-se afirmar que o raio do disco plano mede em metros aproximadamente. Primeira coisa, o desenho só tem esse disco voador, mas na verdade vai ter dois. Vai ter esse que está saindo a luz dele, refletor, e aqui está um outro disco, que é plano, abaixo desse disco voador, como ele está em cima iluminando esse disco vai fazer uma sombra lá no chão. Qual é o comprimento? Mas é essa linha reta daqui até aqui. Eu quero saber qual é esse valor daqui desse disco que está embaixo. Olhando esse desenho que está aqui, a gente tem uma figura triangular. Aqui vai ser o nosso X, porque eu queria calcular ele. Eu tenho aqui o triângulo, que seria o formado pelo disco, os dois discos voadores. Vamos destacar ele. Eu tenho a medida dele da seguinte forma. Esse valor que é base é X, é quem eu quero descobrir. E eu tenho também a informação que a altura desse triângulo é 30 metros. Aí, nessa figura, além desse triângulo menor, a gente tem um triângulo maior, que é toda a figura. Essa base é igual à sombra. Então, aqui é 16. O que muita gente erraria é o seguinte. A altura desse triângulo maior não é 50. Ele vai de uma ponta à outra. É 80, na verdade, o triângulo maior. A partir daqui, a gente vai fazer uma regra de 3. Pegando primeiro os valores do triângulo menor. Eu tenho 30 e o x. 30 é a altura, então ele é proporcional a 80. E a base do triângulo menor, ele é proporcional à base do triângulo maior. Então, na frente do 30 vai estar o 80 e na frente do x vai estar o 16. Uma regra de 3. X vezes 80, em diagonal, 80x. 30 vezes 16, tenho 480. Pegar o 480 e dividir por 80. Fração que termina em zero, corta um zero por um zero. Sobrando quem? 48 e 8. 48 dividido para 8 é uma divisão exata. Dá 6. Então, a medida dessa figura aqui, esse comprimento aqui, ó, é, na verdade, 6 metros. Aqui a gente está vendo um exemplo que uma figura está dentro da outra, e eu vou ter que usar as duas figuras para fazer a regra de 3. Tipo SPAES. Na figura abaixo, os segmentos BA e DE são paralelos. Segmentos paralelos são retas que, se eu continuar ela para cá e para cá, elas nunca vão se encontrar, elas nunca vão se cruzar, nunca vão ser concorrentes. Se a reta de A até C é 400 metros e C até 160 metros, qual é o valor de x? Então, tentem visualizar. O primeiro triângulo pequeno, vamos destacar ele, para a gente ter os valores. Eu tenho a informação que esses 100 metros é esse valor aqui. E esse valor 160 que é ao lado é esse aqui. No triângulo maior, vamos destacar ele também. O que eu tenho que descobrir é essa medida aqui, que é o x. E eu tenho o lado todo desse triângulo, que é 400 metros. Retirando esses valores agora e destacando essa figura, fica fácil fazer a regra de 3 agora. No triângulo maior eu tenho x e 400. 400 é proporcional a 160 e x é proporcional a esse 100. Então, na frente do x vai ficar o 100 e na frente do 400, quem é proporcional a ele, o x vezes 160. 160x, 400 vai multiplicar 100, então dá 40 mil. X vai ser igual a esse número enorme, 40 mil, dividido por 160. Para diminuir o nosso trabalho, vamos cortar esse zero com esse. E agora é dividir. 16 tem duas casas, então eu vou pegar duas casas desse 4 mil. Então eu vou pegar 40. Se eu multiplicar por 2, dá 32. O triplo de 16 dá 48. Passa o 3. Então aqui só vai caber 2. 2 vezes 16 é 32. Sobra 8. Vou abaixar o zero. 80 dividido para 16 cabe exatamente 5, gente. 5 vezes 16 é exatamente 80. 80 menos 80 dá zero. Eu abaixei esse zero para cá. Ainda tem esse último zero que eu tenho que abaixar.
E pode ser estranha essa frase, mas 0 dividido por 16 é uma conta, que dá 0. Então, a resposta final não é 25, é 250. Esse que é o valor de x. O foco aqui é, uma figura dentro da outra, normalmente ela vai ser semelhante. E se elas são semelhantes, eu vou poder fazer uma regra de 3. Último exemplo. Questão do Enem. Um marceneiro deseja construir uma escada trapezoidal com 5 degraus, de forma que o mais baixo e o mais alto que tenham larguras respectivamente iguais a 60 e a 30 centímetros, conforme mostrado na figura. Os degraus serão obtidos cortando-se uma peça linear de madeira, no caso linear vem de linha reta. Então imagine uma vareta enorme, ela vai ser fatiada, um pedaço dessa vareta vai ser usado para fazer os degraus. E eu quero saber qual é o comprimento mínimo dessa vareta para eu poder fazer essa escada. O que eu vou calcular é essa medida, eu preciso saber essa e essa. Essas partes de lado não vai ser usada essa vareta, ok? É só as retas que estão na horizontal que a gente quer saber. Outra informação que não está colocada no enunciado, mas que eu preciso para poder resolver a questão. A distância de cada vareta dessa, dos degraus horizontais, é a mesma. Daqui para cá, é a mesma distância dessa reta para cá, que tem a mesma distância dessa reta para cá e daqui para cá. De 5 retas horizontais, 2 delas o enunciado já deu. Aí como é que eu vou atrás dela? Atenção aí. É uma propriedade do trapézio, chamada base média do trapézio. O trapézio a gente sabe que é uma figura de 4 lados, onde ela tem 2 bases. E a base média é uma reta que passa exatamente pelo centro do trapézio, onde vai dividir o trapézio no meio. Então, a distância dessa reta vermelha para cima, se for 1, dessa reta vermelha para baixo é 1. Então, ela divide a altura do trapézio no meio. Aqui eu vou chamar de x, o que eu quero descobrir. E a gente tem no trapézio 2 bases. A base de cima, nesse caso, é a menor, e essa daqui é uma base maior. Eu não vou explicar de onde vem a forma, mas vem por causa de semelhança de figuras. A fórmula que eu vou mostrar agora foi usada da seguinte forma. Se eu pegasse o trapézio e fizesse uma reta assim, se eu fizer uma reta assim na diagonal do trapézio, eu vou formar 4 triângulos. Vai ter um triângulozinho menor aqui e um grande aqui. Um outro triângulo aqui, esse pequenininho, e outro grande aqui. E vai ter eles semelhanças. Usando algumas propriedades de semelhança, fazendo regra de 3, eu vou poder afirmar isso. X é igual à soma das bases dividido por 2. O que são B minúsculo e B maiúsculo? Base. Se eu somo duas coisas e divido por 2, isso é média. Então, essa base média é para que figura? Para o trapézio. Eu só vou usar a fórmula. A explicação dela vem por causa de semelhanças. Então, o que eu tenho que saber é o seguinte. Uma reta que corta o trapézio no meio, ele é a média das duas bases. Então, se eu tiver um trapézio, a base maior dele é 10. E a outra base é 22. Como é que eu vou descobrir a reta vermelha? Como o x está cortando bem no meio da figura, se ele tivesse um pouquinho para cima, eu não posso usar isso. Ele tem que ser bem no meio do trapézio. Então, eu somo 10 mais 22, dá 32. E eu divido isso por 2, porque é a média. E a metade de 32 é 16. Como eu não botei se é centímetro nem metro, é só 16. Tentem visualizar a figura como um grande trapézio. E nesse grande trapézio eu tenho a base menor é 30, a base maior é 60. Então, esse reta do meio, eu vou usar essa propriedade. Essa reta que está bem no meio está cortando o trapézio em 2 pedaços. E de mesma altura. Então, a mesma altura para cima como tem para baixo. Por isso que eu falei que era importante a distância entre os degraus, tem que ser o mesmo. Então, essa medida aqui, eu posso calcular com isso. Como é que eu vou calcular? Somando. 60 mais 30 dá 90. Metade de 90, 45. Então, eu sei a reta do meio. Falta ainda descobrir qual? Essa e essa. Como é que eu vou descobrir isso? Usando essa propriedade. Só que eu vou olhar agora da seguinte forma. Dentro do grande trapézio, tem esse pequeno trapézio. E essa reta que eu tenho que descobrir está cortando esse trapézio azul bem no meio. Então, novamente, para eu descobrir isso, somar as bases e dividir por 2. Que bases? 30
e 45. 30 mais 45 dá 75. A metade de 75 é 37,5. Então, de novo, eu vou fazer a mesma coisa agora para descobrir essa medida. Como é que eu vou usar isso? Usando essa propriedade das bases. Essa figura aqui é um trapézio. E a reta que eu descobri está na média do trapézio amarelo. Ou seja, se eu somar as bases e dividir por 2, eu descubro esse valor. Agora, para descobrir esse valor, eu vou usar quem? O 45. E agora eu vou usar o 60. A soma desses dois dividido por 2 dá essa reta vermelha aqui. 60 mais 45 vai dar 105. Aí eu tenho que dividir por 2. Metade de 105, gente, é 52,5. Eu descobri o valor do meio somando as extremidades dividido por 2. Para descobrir essa segunda reta, eu somei 30 com 45 e dividi por 2. Para descobrir essa reta vermelha que está no desenho, eu somei 45 e 60 e dividi por 2. Mas a questão não terminou ainda, porque o que eu tenho que fazer ainda é somar essas retas. Eu já vou ter organizado dezena sobre dezena, unidade sobre unidade, vírgula sobre vírgula, primeira casa decimal sobre casa decimal. Então 5 mais 5 é 10, vai subir 1. Vou abaixar a vírgula. 1 mais 0 é 1, 1 mais 7 é 8, 8 mais 5 é 13, 13 mais 2 é 15, 15 mais 0 é 15. Vai 1 agora na dezena. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 5, 16. 16 mais 6, 22. Então, aí está a nossa resposta final. 225 centímetros foi a vareta inicial. Pegou, serrou ela em 5. Uma de 30, uma de 107,5. Outro pedaço de 45. Outro pedaço de 52,5. E o último pedaço de 60. Para fazer essa escala de 3 graus.